Arthur Morgan é sem dúvidas um dos personagens mais complexos já criados, pelo menos na vertente da psicologia. Isso se dá pela sua história extremamente humana e, é claro, sobre o seu estudo profundo de casos sobre trauma, culpa, moralidade e até mesmo a redenção. Por isso, nesse vídeo a gente vai analisar a vida de Arthur Morgan, suas ações, seus pensamentos, suas ideias, através da visão da psicologia e até mesmo da neuropsicologia. Podemos começar trabalhando a partir da infância de Arthur. Ele acabou perdendo seus pais muito cedo e a partir deste momento Dutch passou a criá-lo. Apesar disso, é difícil considerar que Dutch era uma figura segura, visto que apesar de ser sempre emblemático como ser uma pessoa extremamente carismática, ainda assim ele era extremamente instável em vários momentos durante o jogo. Então é válido considerar que ele era extremamente instável também na infância de Arthur, né? Aqui podemos citar a teoria do apego, criada por John Bowlby, em 1950 a 1960, mais ou menos. Bowlby dizia que nós temos a necessidade inata de criarmos um vínculo ali com um cuidador. E esse vínculo é capaz de nos moldar, baseado na própria personalidade ali daquele cuidador, enfim, de quem é responsável por a gente. Além disso, se tem a ideia de que se a figura cuidadora for instável, como é o que vemos ali em Dutch, a criança desenvolve o que chamamos de apego inseguro. Essa ainda é uma forma de se vincular, mas ela é baseada em medo de abandono, necessidade de aprovação constante, desconfiança, que vemos em Arthur. Ele é leal a Dutch até o final, mesmo quando tudo começa a desmoronar, porque para ele, o abandono de Dutch seria como ser abandonado pelo pai novamente. Essa abordagem propõe que, quando vivemos traumas emocionais cedo, criamos esquemas que são basicamente padrões rígidos e negativos sobre nós mesmos e o mundo. Arthur ele vai apresentar vários desses esquemas durante o jogo. Por exemplo, o esquema de abandono. Ele sente que vai ser deixado sempre. Desconfiança, abuso, ele sempre espera por algum tipo de traição. Ou então, por exemplo, o autossacrifício, né? Ele vive pelos outros, não por si. Esses esquemas eles se tornam lentes através das quais ele enxerga a vida. Basicamente, explicam ali a sua dificuldade para poder ter um relacionamento com a Mary, de cuidar de si, até mesmo de sair da gangue, né? Caso seja do seu interesse. Essa teoria basicamente diz que quando entramos em contradição com nossos valores, sentimos ali um certo desconforto. Basicamente um incômodo psicológico que nos força a repensar o que estamos fazendo. O Arthur começa a ter essa sensação, esse incômodo, quando o Dutch começa basicamente a prejudicar pessoas inocentes, começa a sacrificar membros do grupo ou fazer comportamentos que pro Arthur não parece fazer tanto sentido nesse momento. E aí a gente pode dizer que começa algum tipo de transformação ali dentro. Esse momento é o que dentro do que seria chamado de modelo transteórico de mudança pode ser ali descrito como o estágio de contemplação. Basicamente seria que antes da ação vem o pensamento, ou seja, ele sabe que tem alguma coisa errada, ele sabe que ele precisa mudar, mesmo que ainda não tenha feito isso de certa forma. Ainda assim, com tudo isso, a grande virada de chave, né, o principal ponto que aciona a transformação do Arthur seria o momento em que ele é diagnosticado com a tuberculose. Isso meio que força ele a pensar o que é que eu fiz com a minha vida, o que é que eu quero fazer com a minha vida e cria ali uma nova perspectiva de personagem. It's a progressive disease and you'll be the best thing is rest and getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No! O psicólogo Erickson criou algo que chamamos de estágios do desenvolvimento humano. Basicamente é como se ele dividisse a vida das pessoas em diversas etapas e comportamentos que são padronizados em cada uma dessas etapas. O último estágio é chamado de integridade versus desespero, que seria quando a pessoa começa a perceber que está chegando no final de sua vida e começa a se questionar sobre se sua vida teve sentido, se deixou algo de bom, enfim. Após o diagnóstico, a gente vê o Arthur tendo comportamentos de culpa, de remorso. Ele começa a repensar se a vida dele fez sentido, ele começa a se culpar pelas ações que teve com pessoas inocentes até mesmo. E a gente vê ele usando o tempo que resta para ele para tentar fazer o que seria certo na sua visão. Você não se conhece. O que quer dizer? Eu não sei, mas sempre que nos encontramos, você está ajudando as pessoas e sorrindo. Mas o que eu vou fazer agora? Me diga. Seja grato que pela primeira vez está vendo a vida com mais clareza. É claro. Por que você não vai ajudar alguém? Ajudar vai te deixar mais feliz. Nesse momento começamos a ver o que dentro da psicologia é chamado de crescimento pós-traumático.
Basicamente, ele é diferente do trauma comum, né, onde a pessoa fica paralisada. Nessa questão do crescimento pós-traumático, a pessoa começa a ter atitudes transformadoras, né? Então, no caso do Arthur, ele começa a mostrar bondade, começa a tentar proteger os fracos. A gente consegue ver isso com, por exemplo, o John, que ele começa a tentar salvar ele em diversas situações, mas agora ele de fato passa a acreditar nisso, passa a acreditar na bondade. Nas últimas missões do jogo, o Arthur começa a ser jogado ali contra o que era basicamente a sua família naquele momento, né? A própria gangue. Ele passa a ter que decidir o que é certo. Segundo a teoria de autodeterminação, o ser humano ele precisa de 3 coisas para conseguir se sentir realizado. Seria a autonomia, seria agir por escolha própria, a competência, que é sentir que pode fazer algum tipo de diferença, e o relacionamento, que seriam ali as conexões humanas genuínas. E Arthur, pela primeira vez, ele consegue viver essas 3 coisas. I think I've pushed all I can. Come on, you go. We ain't got time for this, not now. We ain't both gonna make it. Go. Now, I'll hold them off. It would mean a lot to me. Please. There ain't no more time for talk. Go. Arthur, go to your family. Arthur, get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. I know. I know. God damn you bastard! Ele age com um propósito, ele muda destinos de quem ele ama, de quem ele considera, e ao fazer isso ele finalmente encontra a paz. Mr. Crash,